Seguimento aos estudos do livro Memória de um Suicida. Estamos no item 1, no item 7, perdão, do capítulo 1, e vamos fazer um resumo do item 6, onde os espíritos deveriam ser trazidos na Terra para, em contato com os médiuns terrenos, eles poderiam levar um esclarecimento muito mais condizente ao nível que eles estavam de graduação e vibração espiritual. E agora nós vamos tocar em frente, abordando o item 7. Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, o item 7 do capítulo 1. E quem são esses discípulos de Allan Kardec, né? Que o Camilo fala no livro junto com a Ivone. Esses discípulos são os médiuns que trabalharam, que estiveram no item 6, na comunhão com o alto. São médiuns que, os 6 médiuns que estiveram junto com eles no centro espírita, onde eles tiveram todo aquele processo com os trabalhadores de Maria, com os lanceiros, com o irmão Teócrito, com os médicos, com os cirurgiões. Então, esses médiuns da Terra, eles chamam os nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, porque ficou um relacionamento muito estreito entre os suicidas e os médiuns encarnados. E esses médiuns, eles eram muito sérios, muito disciplinados, pessoas simples, pessoas humildes, que eles passaram a ter um relacionamento muito mais estreito, né? E esse capítulo, ele começa, né, que depois de 2 meses de todo esse tratamento na Terra, nos centros espíritas, eles tiveram que retornar para a colônia. E nesse período que eles passaram na colônia, foi um período que eles ficaram com muito remorso, eles ficaram assim, em estado um pouco grave, eles ficaram como se tivessem assim, nostálgico pelo que eles estiveram passando, né? Porque eles passaram depois de 2 meses da Terra, eles voltaram para a colônia, passaram 2 anos lá, e depois que eles foram chamados novamente para que eles ficassem dando esse auxílio na Terra, dentro da caridade, para esses médiuns encarnados. Mas nesse período de 2 anos que eles ficaram na colônia, eles tinham contato com os médiuns encarnados, em sonho e desdobramento, e eles tinham esses contatos, né? Assim, isso. Eles ficaram, foram 2 meses, porque foi a continuação do trabalho. Eles tiveram trabalho no centro, depois eles ficaram os 2 meses. Só que eles não poderiam ficar junto dos encarnados, porque como a vibração deles ainda era bastante pesada, aí eles tiveram que ficar em acampamentos aqui na Terra. Ficavam em bosque, onde eles tivessem o contato com a natureza. Só que eles começaram à noite, como eles relatam, como o Camilo relata no livro, por exemplo, que à noite eles ficavam melancólicos. Por quê? Porque eles estavam aqui na Terra, mas eles não poderiam rever família, amigos. Então acabavam que eles, em certos momentos, eles se sentiam exilados. E aí esses companheiros, que são os médios, que continuavam com eles, em trabalho com eles, quando eles adormeciam, eles se desdobravam e iam até eles, e eles começaram a se afeiçoar. E aí era a companhia que eles tiveram.
Aí depois que eles retornaram, eles continuaram tendo esse contato. Tanto que os médiums, acabaram ficaram tutelados, não foi? Pelo trabalho. Sim, sim. Eles tiveram uma forte ligação e eles começaram a ficaram amigos e aí eles acabavam tendo esse trabalho. E eles voltavam à Terra e ele coloca assim, que o trabalho foi muito importante para eles, porque eles acompanhavam os médiuns nos hospitais, nos asilos, nos prostíbulos. Então foi esse o trabalho deles. E o que me chamou a atenção é que quando o Camilo conversava com os médiuns, né, a afeição deles era tão grande que o Camilo ele percebia a humildade desses médiuns, que os médiuns falavam com muita naturalidade, digamos que naquele dia eles não tinham almoçado ou não tinham jantado, porque eles realmente não tinham a refeição em casa. Então, o que o Camilo estranhava, ele dizia assim, como é que essas pessoas saem da casa delas com fome, né? Não comem nada e vão fazer a caridade, né? Porque o Camilo, o Belarmino, o Mário Sobral, eles quando eles eram encarnados, eles eram comerciantes, eles eram pessoas de posse de muito dinheiro, quando eles moravam em Portugal. E quando eles vieram para a Terra, que eles tiveram esse contato com os médicos brasileiros, eles ficaram assim assustados de ver como é que essas pessoas não têm nada e vão fazer a caridade, né? E isso chamou a atenção do Camilo, a simplicidade com que o médium dizia, hoje eu nem almocei, mas eu estou aqui, estou ajudando vocês. E isso, né, chamou essa afeição entre eles, essa amizade grande entre eles. E quando eles voltaram para a colônia, que eles foram designados pelos servos de Maria para retornar e fazer a caridade novamente com os médios, aí foi formada equipes, não foi assim, Sueli? Equipes, que eles iam para hospitais, que eles iam para casas de pessoas ricas, de posse, que eles iam para prostíbulos, tanto é que nessa hora do prostíbulo, aí o Mário Sobral disse, mas vocês vão fazer a caridade em prostíbulo? Né? E tanto é que o irmão Teócrito diz assim, nós vamos ter que ir lá, e a sua equipe, Mário Sobral, que vai lá junto com esses médios fazer a caridade. Por quê? Porque o Mário Sobral, na outra, né, na encarnação dele anterior, ele não estrangulou a Eulina, que a Eulina tinha sido uma prostituta. Então ele teve que ir nessa equipe, onde ele ia naquele prostíbulo e ele falar com aquelas moças, ele tentando ali passar, né, aquelas informações para aquelas pessoas encarnadas, e ele desencarnado para sair daquela vida, para que pudesse rever seu lado moral, tanto as moças quanto os rapazes. E isso mexeu muito com o Mário Sobral, né, dele ter ido trabalhar ali naquele local, naqueles prostíbulos. Grande de aprendizado para eles, né? Muito aprendizado, porque eles tiveram que enfrentar situações muito semelhantes à situação deles. Por exemplo, eles ficaram... tinha certos momentos que eles refletiam que aquelas pessoas, os médios, por exemplo, além da falta da alimentação, tinham bastante conflitos em casa, muitos deixavam, era com filho, sofriam de ingratidão, sofriam com a situação do esposo, não tinham a fartura em casa, mas mesmo assim eles estavam trabalhando. Então eles questionavam com eles, como que vocês mantêm esse trabalho
Com tanto amor. Com tanto amor. Então aquilo, eles acabavam se sentindo pequenos, porque, poxa, e eles que tiveram tudo, tiveram uma oportunidade, e quando se viram numa situação, resolveram tirar a própria vida. Por egoísmo, né? Isso. O interessante é o cuidado da espiritualidade com os atendimentos dos suicidas. Então eles passaram por essa etapa de atendimento no centro, tá? Por aproximadamente 2 meses. Após isso eles foram para uma colônia, onde inverteu os médiuns, eles se desdobravam. Então quando eles descansavam à noite, rapidamente eles iam atender esses irmãos necessitados na colônia. E por incrível que pareça, o que chamou mais atenção, que nem a Luzia colocou ainda agora, os suicidas, os personagens desse livro, são pessoas que tinham certos status. Então um é um escritor famoso, o outro trabalhava com vinho, enfim, eles tinham certas posições sociais e condições que muitos não têm. E aí, nesse intercâmbio dos médiuns para o auxílio nessa colônia, eles notaram que as pessoas que iam auxiliá-los são aquelas pessoas mais simples, são agricultores, são pessoas com poucas posses, pessoas até que estavam passando naquele momento fome, não tinham o que comer, dormiam com fome, mas com sua simplicidade, com seu amor verdadeiro, com a sua fé, com a sua caridade, estavam mais aptos a auxiliar esses irmãos suicidas do que muitos médiuns ainda mais capazes. Ou seja, olha a pureza e a simplicidade do coração de uma pessoa. Tinha uma moça, até mesmo que ela tinha sido largada no altar, ela ia casar, e o marido, ela juntou o dinheiro simples dela durante um grande tempo, e ela, no dia do casamento, ela foi abandonada pelo marido. Mas veja só, em vez de pensar em suicídio, ao se desprender do corpo, mesmo com todo esse problema, ela foi ao auxílio desses irmãos suicidas. E o que é interessante, esse amparo é aquele voluntário, é aquele com simplicidade, aquele com verdadeiro amor, que chocou esses irmãos pela condição. Como é que um irmão que está em tremenda dificuldade está vindo ao meu auxílio? Então, de imediato eles se envergonharam, porque eles mesmos não teriam essa coragem. Então a espiritualidade passa agora a fazer várias etapas e convida este grupo de suicidas, dividindo eles, a visitar a cidade e certos locais, não é isso, gente? Isso. Exatamente. Um grupo foi visitar os prostíbulos, outro grupo os hospitais. Aí eles iam na casa de pessoas que tinham posses, na casa de pessoas também da periferia, eles iam em hospitais, né? Então foi dividido tanto os suicidas, né, quanto os médios encarnados. A partir de agora passa a ter o intercâmbio desses grupos, a visitas na terra, alguns lugares onde ali, através da caridade, da harmonia, vai ser feito o sentido inverso. Esses irmãos suicidas vão ao auxílio de pessoas necessitadas em diferentes lugares. Né? Foram em casas de pessoas de grande posses também que tinham problemas, né? Vários tipos de problemas. E numa dessas visitas vai o Belarmino, que ele foi professor de filosofia, como nós sabemos, nós já falamos aqui,
E lá, uma das médias de desdobramento pede para o Belarmino fazer, né, aquele atendimento naquele irmão que estava com aquele sentimento suicida em sono. E o Belarmino diz: como eu vou fazer? Aí ela olha e diz assim: mas faça. É como se você estivesse dando uma aula, como se você fosse o professor falando do seu caso, pelo que você passou, para que ele não cometa esse ato, né? Esse ato cruel que você cometeu. E o Belarmino fez isso, conversou com ele, e foi um êxito muito grande que ele teve, né? E ele se sentiu assim muito bem. Após essa visita, o interessante é que também um dos grupos foi convidado a visitar esse prostíbulo. E olha o orgulho, olha a vaidade. Há necessidade da gente ir nesse prostíbulo, já que a gente visitou a mansão e auxiliou? Ele falou: lógico, também lá existem irmãos necessitados de caridade, de auxílio. Então, o Mário Sobral, que foi justamente nesse lugar, porque existia um histórico, um passado que correlacionava ele a esse lugar. Exatamente. E o que eles tiraram para eles, quando eles retornavam, então para eles foi uma grande lição. E o tratamento tinha justamente essa finalidade, de instigar eles a eles reverem, né, dentro de tudo que eles vivenciaram nos atendimentos, porque eles foram orientados a fazer o atendimento e a conhecer a história de cada um deles. Então eles trabalhavam muito dentro dessa reflexão da caridade, do amor ao próximo, que existiam os enfermos, mas também eles iam na casa dos ricos, dos pobres. Então, para mostrar para eles que Jesus entra em qualquer casa. Então, essa foi a finalidade dessa reflexão, do estudo que eles tiveram. Que indiferente do lugar que eles fossem, existia gente precisando de auxílio. Ele não deveria discriminar o local. Eles estavam acostumados com uma coisa. Olha o teste, eles foram nesse ambiente que eles estavam acostumados. Aí num ambiente mais simples eles já achavam que não tinha necessidade. Não é necessário. Mas como, meu amigo, se lá também existem pessoas necessitadas de afeto, de carinho, de auxílio, de caridade. E era aí que eles acabavam entrando novamente com alguns pontos negativos deles. Porque quando os mentores, os trabalhadores observavam que eles entravam nesse campo, aí imediatamente eles chamavam atenção, que ainda, na verdade, naquele momento o orgulho estava predominando ainda, o preconceito. Então era justamente a finalidade do tratamento deles, refletirem em cima desses pontos negativos deles. Porque o Camilo, ele ainda fala assim, numa dessas visitas que eles foram numa casa de pessoas de grande posse, para justamente fazer essa ajuda, e quando o doutor Roberto de Canaleja diz assim, agora para a periferia, né, que o Marquinhos falou agora do prostíbulo, mas também teve o lado da periferia, e o Camilo olha e diz assim para o Roberto, mas, doutor Roberto, tem que ir na periferia? Ele disse assim, tem, lá também são filhos de Deus, né? Nessas pessoas, nessas casas grandes, que nós fomos de pessoas de grande posse, mas eles são filhos de Deus, mas as pessoas da periferia também são e eles precisam. E o Camilo, assim, ele diz assim, meu Deus, o quanto eu ainda sou preconceituoso. Eu preciso ainda trabalhar isso dentro de mim, né? E todo tempo, né, esse processo da humildade, da fé, em que Jesus está em todo lugar, em que eles trabalharam, foram fazer esse trabalho com os médios em todos os lugares, casas de pessoas ricas, de pessoas pobres, nos prostíbulos,
eles foram nos hospitais, eles foram em presídios. Então foi muito importante essa afinidade deles, essa amizade deles com os médicos. Gente, eu queria fazer um parêntese, voltando aqui para a nossa realidade. Vendo esse estudo e a organização da espiritualidade, a gente vê quão é importante o papel do médium, do colaborador. O que acontece muitas vezes na casa espírita? Existe toda essa programação, toda essa organização, tem a data, tem o dia, e às vezes, por má vontade, por preguiça, por indisciplina, o médium não vem. Então imagine só o trabalho da espiritualidade para atender 200 pessoas, 100 pessoas. Aí chega na casa espírita, por falta de vigilância nossa, aparecem 2, 3 médiuns, né? E aí, olha o tempo que se leva para atender uma gama de irmãos. Daí a importância desses médiuns, que são os discípulos de Allan Kardec, que aqui eles estão colocando. A necessidade de nós, como seres humanos com sensibilidades, auxiliarmos nessa caridade. E muitos de nós, ainda assim, não têm o verdadeiro sentimento no coração. Sentimento de auxílio, de amor, onde nesses atendimentos, aqueles que iam auxiliar eram aqueles que menos tinham condições. Então, esse estudo nos dá um puxão de orelha muito grande, nos envergonha das nossas ações, nos mostra a importância do intercâmbio do lado material, que nós somos aqui, e do lado espiritual. Existe sempre esse intercâmbio, sempre esse trabalho de lá e de cá. Então, é necessário o nosso esforço, né, doutor Antônio Carlos, para que exista todo esse atendimento. A gente tem que colocar também que existe também uma certa condescendência com os encarnados. Os encarnados, eles estão nas trevas da ignorância, eles não sabem de onde vieram, o que vieram fazer e para onde vão, né? Os encarnados estão esquecidos, eles adensaram tanto na matéria que eles esqueceram a visão espiritual deles. Então, aqui eles adquiriram uma personalidade formada por uma programação mental em cima deles, de acordo com a cultura do continente que eles estejam, do lugar geográfico. Eles assumiram uma personalidade que é falsa, conhecida como o ego, né? O ego foi formado assim pela programação. Ele é um robô, andronizado. E quando ele tem a capacidade mediúnica, ele perde totalmente esse ego, porque a capacidade mediúnica dele é o espírito preponderando sobre a matéria. Aí o que ocorre? Ele é fundamental nos centros espíritas para desenvolver o processo, para fazer a comunicação muito mais nítida, mais cristalina, de sintonia mais fina, né? E atrair a espiritualidade muito mais superior, de acordo com a graduação moral dele, com a dedicação, com a entrega, que era o que ocorria com esses médiuns lá. Eles eram humildes, simples de tudo, economicamente, socialmente, mas eram maravilhosos, com amor, com a própria mediunidade. Ela se exacerbava tanto que eles tinham passagem livre na espiritualidade, nas colônias. Na dificuldade aparente material, de imediato a gente imagina que na espiritual ele não teria condições. Mas os doutores da Falange de Maria falavam que através da fé, do amor verdadeiro, eles estavam aptos a realizar esse atendimento. Coisas que muitos de nós encarnados, em condição melhor, ainda não temos. O Camilo,
ele também teve uma amizade muito grande com um médium da terra, né, que era português, conterrâneo dele, que era o Fernando de Lacerda. Então, o Fernando de Lacerda, ele tinha uma mediunidade muito ostensiva. E o Fernando de Lacerda, ele, nessas visitas na Terra, ele teve uma aproximação com o Camilo. Então, Camilo relatou um pouco quem eles eram. Camilo, Belarmino, Jerônimo, Mário Sobral, né? E o Fernando, como ele era encarnado, ele se achou assim com o direito de ajudá-lo, né? Principalmente o Jerônimo com os filhos dele. Então, só que o Fernando, eu posso dizer que ele teve assim uma mediunidade indisciplinada, porque o Fernando, ele queria ele desdobramento, ele ia sem autorização do mentor dele, da espiritualidade amiga, visitar o Camilo para conversar com o Camilo de como ele poderia dar essa ajuda para os filhos do Jerônimo. Então, o que a gente pode dizer desse médium indisciplinado? Que toda mediunidade, ela precisa estar pautada nas leis, né, nas obras básicas de Allan Kardec, principalmente nos livros dos médiuns. Então, para o médium tomar uma atitude dessa, sozinho, em desdobramento, para fazer uma ajuda dessa, ele pode se prejudicar, né? No corpo e no espírito também. Então, ele precisa desse amparato espiritual do mentor dele, né? Tanto é que quando ele chegou no Hospital de Maria de Nazaré, os lanceiros, eles foram avisados da chegada de um médium encarnado da Terra. Né? Como nós sabemos que tudo na espiritualidade de luz é tudo organizado e disciplinado, então a chegada do médium chamou a atenção deles. Tanto é que eles receberam, mas ele foi chamado a atenção, dizendo para ele retornar para o corpo dele e que ia ser avisado no departamento certo, se fosse possível, depois de um reencontro do Fernando com o Camilo, para que ele pudesse fazer essa ajuda, né, pelo lado encarnado para os filhos do Jerônimo. Isso. Isso nos dá uma lição de ensinamento em relação à mediunidade, porque ele deixa claro que o médium, ele não pode, em desdobramento, ter essa posição, assim, essa condição dele de ir. Por quê? Porque eles colocam que é perigoso, porque você sai do corpo e você vai para o espaço, tem perigo, não é? Porque no espaço tem, assim como na terra, tem os ladrões, então é terra perigosa. Então, em desdobramento, o médium ele precisa estar acompanhado do seu mentor, de uma equipe espiritual do centro onde trabalha, ou mesmo se ele não trabalha, à noite ele tem que pedir, entrar em oração, para que ao desdobramento ele seja acompanhado, né? Então isso tudo é ensinamento que ele coloca, né? Que ele pergunta. Então há essa preocupação, por isso que há o estudo dentro da disciplina, dentro da preparação, tudo isso. É essa lição que eles nos deixam. Agora a gente não pode também se melindrar, né, doutor Antônio Carlos? Para o médium colaborar, basta ele ter boa vontade. Amor. É amor, né? Então, se ele está imbuído numa boa vontade, ele estuda, ele aprende, a própria espiritualidade amiga se aproxima. Então, o que a Sueli e a Luzia estão colocando é que tudo tem que ter um certo cuidado. Que a gente encontra coisas boas, mas a gente acaba também encontrando
coisas que podem nos prejudicar. Então daí esse alerta, esse cuidado, mas que a gente possa exercer essa sensibilidade, que é uma dádiva, um presente divino que nos foi dado, para que a gente resgate as nossas dívidas, para que a gente perdoe, para que a gente cresça um pouco mais. E o mais importante é o médium entender que antes de ele vir para a Terra, ele adensar na matéria, viver uma nova experiência, ele fez um acordo lá com os mentores dele. Perfeito. De vir com um médium. Um compromisso, né? É um compromisso. Que acordo ele fez? E agora não lembra do acordo, não quer cumprir, não quer conclusão. Ele fez um acordo, porque foi mostrado para ele todo o processo de deficiência que ele tinha para se realinhar numa nova vida. Isso. E ele coloca mesmo no livro, o Camilo, há um pedaço do livro que ele coloca em que ele fala um pouco disso. Eles questionam que ele quer, o Camilo tem novamente esse anseio de voltar a ser romancista de novo. Então, com a disciplina, com toda a reeducação que eles estão tendo, reacende no Camilo novamente o desejo de voltar a ser aquele romancista. Tanto que ele questiona, né, que ele foi o romancista na Terra, só que ele pegava-se mais de observação. Então ele não foi ele não teve assim uma disciplina, não foi correto dentro da moralidade mesmo. Então agora ele quer obter histórias e voltar para que ele possa ensinar para a humanidade o que ele está aprendendo. E aí ele fala, né, que não tem médios muito sério, que precisa se escolher, se estudar. Então tem todo esse questionamento também. E o interessante é que ao vir encarnar num corpo terreno, o Dr. Antônio Carlos falou que existe esse compromisso. Só que os bens materiais, a vivência na Terra, ela acaba nos cegando se a gente não tiver esse cuidado. Então muitos de nós nos desviamos do verdadeiro caminho. Então, querendo ou não, cada um tem a sua missão de auxiliar o próximo. E às vezes a gente se deixa levar, a gente não ora, a gente não vigia, às vezes um problema, uma dificuldade nos tira do caminho, que foi o caso desse grupo que a gente está conversando aqui, o Camilo, o Berlamindo, o Mário Sobral. Então a gente tem que orar, vigiar, persistir e estar sempre num bom caminho, num caminho do bem, para que a gente não se desvie, né, doutor? Isso. Até agora, vocês podem estar se perguntando aonde é que está a Nossa Senhora de Nazaré. Já vai se passar para o segundo capítulo do livro em que nós estamos aqui trabalhando, estudando incansavelmente para tentar repassar para vocês os valores da alma, os valores do espírito e os valores do homem na terra dentro das suas leis de Deus. E esse segundo capítulo, que se vai entrar agora, é um capítulo muito importante, que é a Torre de Vigia, onde tem várias funções. É nesse capítulo aonde se tratado realmente porque a importância da Nossa Senhora de Nazaré em cuidar dessa colônia e do Vale dos Suicidas. Aí vocês, enquanto espectadores, vocês podem estar perguntando: por que o nosso Senhor Jesus Cristo, por que ele escolheu a mãe dele para cuidar do Vale dos Suicidas, né? Então, nesse capítulo, nesse segundo capítulo, que vai ser descrito mais ou menos, porque a presença da mãe, a presença do aconchego, a presença do acalentar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a Mãe Santíssima
justamente para cuidar do Vale dos Suicidas, para que ela pudesse, com essa visão de mãe, resgatar eles, para que eles possam estar muito mais envolvidos em futuras reencarnações na fé em Deus e em Jesus. Ressaltando também para vocês, espectadores, que em nenhum capítulo do livro ela vai aparecer. A presença de Nossa Senhora de Nazaré, ela não aparece no livro Memórias de Suicidas. Por quê? Porque se ela aparecer, iria causar tumulto no setor de manicômio, no setor de isolamento, no setor de reencarnação, no plano universitário que vai ter, no Hospital de Maria. Então, a presença dela, vamos dizer física, iria causar um tumulto, um alvoroço, mas a vibração que ela emana em todos os departamentos, desde o Vale dos Suicidas, que a presença dela maior é dentro do vale, mesmo os suicidas não vendo e não sentindo, é lá que ela acalenta eles e coloca nos braços, ela está presente no vale todo o tempo. Então, foi essa missão grandiosa de muita luz e muita paz que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho dela, deu para a mãe dele cuidar, e ela cuida com muito amor e muito carinho. E continuando, Camilo começa a ter o desejo de voltar a romancear novamente. Então ele acaba começando a conversar com o Dr. Roberto de Canalejas. E ele se interessa pela história dele, E o Dr. Roberto confessa a ele que ele também foi um suicida, que ele teve uma situação de conflito familiar, onde a esposa dele o traiu, e eles tiveram uma filha. Com 7 anos de idade, a filha ela acabou desencarnando por conta da melancolia, e o que agravou a tuberculose, que ela teve também, que ela pegou dele, E assim, foi toda uma história. Então, Camilo se interessa por essa história dele e tem o desejo ele inicia todo esse processo com o Dr. Roberto, porque eles começam a ter também uma ligação muito forte, porque eles ao mesmo tempo que eles eram tratados, eles eram reeducados, mas ao mesmo tempo, quando se precisava, quando houvesse alguma necessidade, eles chamavam também a atenção deles. E aí é que vai dar continuidade já no próximo capítulo, que ele sai desse desejo, e aí já dá início o próximo capítulo, que é a Torre de Vigia, que também ele vai continuar com esse interesse. E esse próximo capítulo vem a reeducação, vem um outro curso, onde eles vão ser desligados do hospital. Vão conhecer o manicômio, o isolamento. E aí, quando se fala de Maria, é porque aqui agora nesse capítulo, eles vão realmente precisar estar bem fortalecidos, porque daqui para frente eles passarão por um curso muito grande, e não só mais por médicos e cirurgiões, mas sim por que eles vão denominar de educação mental e a educação moral. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o verdadeiro consolo. Assim seja. Amém.
por aqui ficamos. Dê um like, compartilhe, convide amigos para assistir o nosso site. Estaremos em sequência no novo capítulo. Obrigada, Luzia. Obrigada, Sueli. Tchau, tchau.